Nem sempre eu fui a pessoa mais dedicada à finalização de projetos e, por vezes, eu não cheguei nem à fase da continuação deles. Afinal, nem tudo é sobre terminar também, mas, enfim, a gente vai chegar lá. Acontece que quando você é uma pessoa que sofre de múltiplos vislumbres de possíveis caminhos a seguir, é normal que, pelo menos por um período, você se sinta estagnado e, na realidade, você tá. É complicado entender que a falta de movimento, às vezes, é parte essencial da caminhada. E isso tem outros níveis também. Eu senti que inúmeras vezes caminhos que eu pensei terem me levado a lugar nenhum se mostraram essenciais para alcançar lugares que eu de fato gostaria de chegar. Eu não sei o que você pensa em criar. Às vezes você pode estar querendo criar um canal no YouTube ou fazer suas músicas, às vezes você é um designer, mas o tempo é a única estrada para chegar onde você pretende chegar. Eu fui um mano que sempre senti que eu estava perdendo tempo com algumas coisas e, ao mesmo tempo, eu gastava o meu tempo com outras sem nem perceber. Principalmente a fase da adolescência ali, entre os 15 e os 18 anos, mano, eu estava perdido, eu só não sabia. E eu fui me encontrar e me apaixonar pelo que eu faço faz pouquíssimo tempo e já passou pela minha cabeça: "Caramba, eu devia ter começado antes". Bom, a realidade é que eu não estava preparado para começar antes. Muitas vezes quando você tá nesse processo de construção de personalidade, você não sabe que está sendo construído. E eu coloco 100% da minha satisfação em relação ao canal, ao fato de ser uma reprodução quase que perfeita da minha personalidade, ou ao menos das minhas convicções. E isso poderia ter diversos caminhos. Eu poderia estar aqui falando sobre o Exposed do Young Buddha, ou eu poderia estar falando da briga do Ryu com o Cello, mas esses dias eu estava falando sobre o West Side Gun e a Griselda, ou que nem umas semanas atrás eu falei sobre o Rick Rubin. E o ponto que eu quero fazer é, eu precisei gastar o meu tempo com outras coisas para chegar aqui e saber o que eu quero fazer de fato. Os desvios às vezes são tão parte do caminho quanto o próprio caminho, e eu tô falando isso porque a quantidade de dias que eu pensei ter desperdiçado fumando maconha e assistindo filmes assim que eu acordava, a quantidade de vezes que eu revi filmes para adicionar uma nova visão sobre a obra, ou a quantidade de vezes que eu tive em festas para conhecer novos artistas, ou as noites que eu passei conversando com os meus amigos sobre arte e o mundo da música, foram extremamente necessárias para vocês conhecerem o Bold como vocês conhecem hoje. A visão é algo extremamente particular e intransferível, e ela é o que nos torna realmente pessoas. Afinal, quantas vezes você não sentiu encontrar a exata mesma pessoa em um corpo diferente? Isso é doido, e isso é devido ao fato de que elas têm a mesma visão de mundo, elas gostam das mesmas coisas, elas são empurradas pelas mesmas forças e se importam com as mesmas coisas. E, bom, se você pensa em criar algo, é exatamente a sua visão em particular sobre o mundo que vai te separar do resto. Visão é um tema interessante, porque tem a ver com o que é considerado bonito e o que é considerado feio, sim, mas também tem a ver com o quão aguçada ela realmente é. Esses dias eu estava conversando com meu irmão sobre uma cena de O Poderoso Chefão e ambos nós entendemos esse como o maior filme de todos os tempos, ou seja, nossa visão se encontra nesse ponto. No entanto, ele não tinha notado algo nessa cena que é justamente uma das coisas que me faz entender esse como o maior filme de todos os tempos. Acontece que nessa cena onde o Michael vai até o hospital visitar seu pai, que acabou de ser baleado, justamente temendo um próximo ataque, ele move a maca do seu pai para uma outra sala com a ajuda da enfermeira e espera a visita da família rival para terminar o que começaram. No entanto, quem chega a princípio é um padeiro, confeiteiro, eu não lembro ao certo, afilhado de Don Corleone, que, apesar da situação e do Michael terem indicado ir embora,
prefere ficar para ajudar. Nisso, os dois vão pro lado de fora, e é importante deixar claro aqui que ambos estavam desarmados e eles apenas esperam ali com a mão no bolso até que o carro da família rival passa e, ao os encontrarem lá, eles ao menos descem do carro. Apenas a presença deles foi o suficiente para que eles não tentassem o assassinato. E aí entra um detalhe extremamente importante para o filme. Esse é o filme de origem do Michael. O personagem dele ainda estava se desenvolvendo, ele estava se tornando o que nós viemos a conhecer como o poderoso chefão. Então, o padeiro pega um cigarro, o leva até a boca, mas ele estava com tanto medo que mal conseguia segurar o isqueiro, de tanto que sua mão tremia. Então, é aí onde o Michael pega o isqueiro da mão do padeiro e acende o cigarro para ele. Então, a gente tem esse take lindo, mas extremamente sutil, onde o Michael olha para sua própria mão e ela tá firme, como se nada tivesse acontecido, como se tudo aquilo não pudesse ter dado extremamente errado. E nesse take do rosto do Michael é quando ele percebe que ele tem sangue frio, é quando ele percebe o que ele pode se tornar. E ele percebe, eu percebi, mas nem todo mundo percebe. E talvez se eu não tivesse usado tanto tempo da minha vida brisando, eu não estaria falando isso aqui hoje. A questão é, eu não sei onde você tá na sua vida, talvez você ainda esteja sendo construído, quer dizer, todos nós estamos, mas talvez você ainda não tenha iniciado o projeto pelo qual você se apaixonou verdadeiramente, ou não tenha encontrado a área em que você quer desenvolver isso, mas a sua caminhada está sendo construída nesse exato momento. Você está se tornando a pessoa que você precisa se tornar a cada segundo. Então, mantenha a sua cabeça no lugar e seja lá o que você começou, não para. Isso não significa se manter no mesmo projeto para sempre, mas significa acreditar em quem você é e em quem você quer se tornar para sempre.